A forma como morreram os apóstolos de Cristo nem sempre está clara para os estudiosos da religião. Há relatos orais do que pode ter acontecido com cada um deles, mas poucos documentos comprovam o que teria ocorrido aos homens que seguiam Jesus de Nazaré. Os apóstolos de Cristo foram Pedro, que significa pedra, André, que significa homem forte e viril, João, que significa o Senhor é misericordioso, Felipe, que significa amigo dos cavalos, Bartolomeu, que significa filho de Ptolomeu, Mateus significa presente de Deus, Tomé significa gêmeo e Simão, que significa aquele que ouve a Deus. Os 4 últimos têm grupos de 2 nomes iguais. São Tiago Maior e Tiago Menor, que significa sustentado pelo calcanhar, e Judas Tadeu e Judas Iscariotes, que significam abençoados. A Bíblia não conta como morreu cada um desses apóstolos, com exceção de Tiago e Judas Iscariotes. Os dados que temos não são certos e se baseiam em tradições ou nos escritos apócrifos, também em relatos dos estudiosos e pesquisadores. Agora eu pergunto a vocês, estão todos preparados? Como morreram os apóstolos? Judas Iscariotes. O primeiro dos apóstolos a morrer foi Judas Iscariotes, o traidor. A Bíblia conta que ele vendeu seu mestre por 30 moedas de prata, prometendo mostrar onde Jesus estava. Depois disso, Judas, arrependido, foi tentar devolver as moedas que ganhou dos sacerdotes, mas como eles não aceitaram, ele retirou-se e foi se enforcar. Existem 2 versões de sua morte. Em Mateus capítulo 27, versículo 5, diz que ele retirou-se e foi se enforcar. Já em Atos capítulo 1, diz assim: Homens e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Em Atos dá a entender que ele saiu para se enforcar, mas se precipitou em algum abismo, pois ele foi arrebentado ao meio e suas entranhas saíram para fora. Muitos também dizem que ele pode ter se enforcado na beira de um abismo e que o galho quebrou com seu peso e o seu corpo caiu no precipício. Mas a verdade é que ele se suicidou mesmo, e muitos dizem que por ele ter se arrependido, se salvou. Mas o próprio Jesus fala em Mateus capítulo 26, versículo 24. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que traiu o Filho do Homem. Melhor lhe seria não ter nascido. Aí cai por terra a teoria da salvação de Judas. Tiago Maior, irmão mais velho de João. A morte de Tiago está na Bíblia em Atos capítulo 12, nos versículos de 1 a 2. Nesta ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Tiago pregou em Jerusalém, na Judéia, falando de Jesus abertamente, por isso foi preso. Nessa época, Herodes também mandou prender a Pedro, que foi liberto por um anjo. Um dos padres da igreja, Clemente de Roma, escreveu que quando Tiago foi trazido ao banco dos réus, quem o trouxe e foi a causa da sua aflição, vendo que ele seria condenado e sofreria a morte, sentiu-se tão comovido em seu coração e consciência que, a caminho da execução, confessou que ele também era cristão, e assim foram conduzidos juntos. Durante o caminho, pediu a Tiago que perdoasse pelo que ele fizera. Depois de ponderar o caso por um instante consigo mesmo, Tiago voltou-se para ele e disse: Que a paz esteja contigo, irmão, e o beijou. Os dois foram decapitados juntos no ano de 36 d.C., a mando de Herodes. Tomé. A história de Tomé não se sabe muito. Ele ficou famoso pela frase ver para crer. Isso quando os discípulos de Jesus disseram que seu mestre tinha ressuscitado e ele só creria se tocasse e visse as furadas dos pregos. Tomé pregou aos pártios, medos e persas, e também aos carmânios, hircânios, báctrios e mágios. Padeceu em Calamina, uma cidade da Índia, sendo morto por uma flechada. Simão Zelotes pregou na Mauritânia, na África e na Bretanha. Ele foi crucificado. Bartolomeu. Disse de Bartolomeu, também chamado de Natanael, que também pregou aos indianos e que traduziu o Evangelho de São Mateus para a língua deles. Por fim,
Em Albinópolis, cidade da Grande Armênia, após várias perseguições, foi abatido a bordoadas e depois crucificado. Em seguida, após ser esfolado, foi decapitado. Mateus, também chamado Levi, primeiro publicano transformado em apóstolo, escreveu seu evangelho endereçado aos judeus na língua hebraica. Depois de converter à fé a Etiópia e todo o Egito, Hircano, o rei deles, mandou alguém transpassá-lo com uma lança. Felipe, também chamado Santo Apóstolo, depois de muito ter trabalhado entre as nações bárbaras, pregando-lhes a palavra da salvação, no fim padeceu em Hierápolis, cidade da Frígia, onde foi crucificado e apedrejado até a morte. Lá mesmo foi sepultado juntamente com suas filhas. João, estudiosos contam que morreu com cerca de 100 anos, foi preso em Éfeso no tempo do imperador Domiciano, no ano de 89 d.C., e levado até Roma, onde é condenado à morte. A pena, porém, foi mudada em exílio, em Patmos, onde Jesus apareceu para ele e teve as visões do Apocalipse. Passou alguns anos naquela ilha e voltou a Éfeso, onde morreu de morte natural. Pedro. Antes de se tornar um dos 12 discípulos de Cristo, Simão Pedro era pescador, teria nascido em Betsaida e morava em Cafarnaum. Era filho de um homem chamado João e tinha por irmão o também apóstolo André. Simão e André eram empresários da pesca e tinham sua própria frota de barcos, em sociedade com Tiago, João e o pai deles, Zebedeu. Simão Pedro era casado e tinha pelo menos um filho. Sua esposa era de uma família rica e moravam numa casa própria, na cidade de Cafarnaum. Clemente de Roma, que morreu em 95 d.C., diz que a morte de Pedro aconteceu no tempo de Nero, por volta do ano 64. A tradição posterior diz que os romanos crucificaram Pedro de cabeça para baixo, a pedido do próprio apóstolo, que não queria morrer da mesma forma que seu mestre Jesus, pois não se achava digno. Essa é a história contada pelos estudiosos, mas Jesus fala sobre a velhice de Pedro no Evangelho de João, capítulo 21, nos versículos 18 e 19, que diz assim: na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andava por onde querias, mas quando fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. Aqui dá-se a entender que ele morreria de velhice, pois fala que outro é quem ia vesti-lo e levá-lo para onde ele não queria ir. É assim que acontece com aqueles que estão bastante idosos, que não podem mais fazer as coisas só. Ou no caso, ele poderia ter sido crucificado bastante velho. Judas Tadeu. Acredita-se que Judas Tadeu pregou o evangelho na Mesopotâmia, Arábia, Síria e Pérsia, onde foi martirizado com outro apóstolo, Simão o Zelote ou Cananita. Morreu por meio de machadadas provocadas por autoridades persas e pela multidão, que havia sido enfurecida por sacerdotes zoroastristas. Supõe-se que suas relíquias se encontram na Basílica de São Pedro, em Roma. No entanto, não existem informações concretas sobre isso. Tiago Menor. Há 2 relatos das causas da morte de Tiago. O primeiro diz que ele foi crucificado no Egito no ano de 62. O apóstolo tornou-se missionário na Palestina e no país onde foi morto. Outra hipótese é que ele teria sido apedrejado até a morte a mando de Ananias, um sumo sacerdote que queria que ele denunciasse alguns cristãos. André. O apóstolo André, irmão de Pedro, era um pescador. Ele pregou no ano 80 de Nosso Senhor Jesus Cristo, aos sítios e sógdios, aos sacas e numa cidade chamada Sebastópolis, agora habitada pelos etíopes. Foi sepultado em Patras, cidade da Caia, depois de crucificado por Egéias, o governador dos Edessenos. André pediu para ser crucificado em uma cruz em forma de X, em latim, cruz decussata, porque não se achava digno também de morrer do mesmo jeito que Jesus, seu mestre, morreu. Essa cruz em forma de X ficou famosa e passou a ser conhecida como Cruz de Santo André. Ela é usada até o dia de hoje em bandeiras de países e até em placas de trânsito. Matias. O apóstolo Matias foi quem substituiu o apostolado de Judas Iscariotes, onde os apóstolos jogaram sorte e caiu sobre Matias, e ele foi escolhido. Isto está escrito em Atos capítulo 1. Alguns registros contam que ele foi acusado de ter blasfemado contra a lei, sendo por isso sentenciado pelo sumo sacerdote a ser amarrado em uma cruz e apedrejado, e por último, decapitado. Também tem os evangelistas e os apóstolos que vieram depois, a exemplo de Paulo. Marcos. O evangelista Marcos, e primeiro bispo de Alexandria, pregou o evangelho no Egito e lá foi amarrado e arrastado para uma fogueira. Foi queimado e depois sepultado num lugar chamado Bucolos, sob o imperador Trajano. Paulo.
O apóstolo Paulo, que antes se chamava Saulo, depois da sua grande luta e trabalhos indizíveis na promoção do evangelho, padeceu também durante essa primeira perseguição de Nero. Abdias declara que para sua execução, Nero enviou 2 de seus escudeiros, Ferega e Partênio, para lhe comunicar a notícia de sua morte. Eles, quando chegaram e o viram ensinando ao povo, pediu-lhes que orasse por eles a fim de que pudessem vir a crer. Paulo disse-lhes que em breve eles passariam a crer e seriam batizados sobre o seu sepulcro. Depois disso, os soldados se aproximaram e o conduziram para fora da cidade até o lugar da execução, onde ele, após fazer suas orações, entregou o pescoço à espada e foi decapitado. Lucas. O evangelista Lucas foi um médico grego que viveu na cidade de Antioquia, na Síria antiga. Tornou-se discípulo dos apóstolos e mais tarde seguiu a Paulo até o seu martírio, tendo servido ao Senhor com perseverança. Solteiro e sem filhos, cheio da graça do Espírito Santo, morreu de causas naturais em Tebas, capital da Beócia, com 84 anos de idade. Estevão foi o primeiro mártir. Morreu porque pregou com fidelidade o evangelho aos entregadores e assassinos de Cristo, que ficaram tão furiosos que o expulsaram para fora da cidade. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Barnabé foi um dos primeiros cristãos mencionados no Novo Testamento. Seus pais, judeus helênicos, lhe deram o nome de José, mas quando ele vendeu todos os seus bens e deu dinheiro aos apóstolos em Jerusalém, eles lhe deram um novo nome, Barnabé, que parece originar-se do aramaico. Quando Barnabé foi à Síria e a Salamina pregando o evangelho, alguns judeus, tendo se irritado com o seu extraordinário sucesso, caíram sobre ele quando estava pregando na sinagoga, arrastaram-no para fora e o apedrejaram até a morte. Seu primo João Marcos enterrou seu corpo em uma caverna, onde permaneceu até a época do imperador Zenão I, no ano de 485. Seus restos mortais foram encontrados em 488 d.C. Seu túmulo se encontra no mosteiro construído em seu nome, em Salamina, no Chipre. Bem, galera, interessante. Esse foi o relato de como morreram os grandes homens que serviram a Cristo até o fim. Espero que todos tenham gostado do vídeo. Compartilhem e deixem seu like. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!